Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a nosso canal Riqueza Estruturada. Meu nome é Juan e estou aqui para explicar e acompanhar vocês em nossa jornada, entendendo os movimentos do mercado financeiro americano. Hoje o dia, gente, abrimos aqui, como você está vendo aqui no gráfico diário, abrimos lá em cima, subimos um pouco e os vendedores se apareceram. Mas parece que os compradores ainda estão em controle, porque a vela de ontem era maior que a vela de hoje. Então, muita coisa acontecendo. Hoje o dia tivemos notícia 10 da manhã e também tivemos uma notícia às 2 da tarde. Então, com essas duas notícias, a gente sempre tem que andar com cuidado no mercado financeiro. Se você sabe aqui, a notícia de 2 da tarde, ela tive um impacto mais alto, porque ela representa um resumo que a gente chama FOMC Minutes, que é um resumo de uma reunião muito importante do Banco Federal dos Estados Unidos, onde o governo basicamente decide do estado econômico do país, o que eles vão decidir sobre os juros e sabe que isso afeta o mercado diretamente. Então, muito importante saber isso e estar em cima dessa notícia. Agora, tecnicamente, queria te mostrar outra coisa, que é uma coisa que acontece quase todos os dias, basicamente, que isso daqui, gente, que a gente chama uma cunha de liquidez. Uma cunha de liquidez, se você lembra, eu falei, tem tempos onde você tem que andar com muito cuidado quando está fazendo o trade. Ou, para mim, eu prefiro dizer, não deveria de tomar um trade. E um desses instantes é quando ele está dentro de uma cunha de liquidez. Aí você vê. Vamos ignorar isso que aconteceu aqui, porque quando eu estava gravando o primeiro vídeo, estava se formando essa cunha de liquidez. Agora, não significa que você não deveria de tomar um trade aí. Se você acha algum trade, tá bom, né? Se você acha com sua análise, sua confluência, só que não é recomendável porque esses movimentos dentro de essa cunha de liquidez são um pouco imprevisíveis, né? Aqui ela respeitou, como você vê, ela respeitou aqui lá embaixo, os compradores estavam se aparecendo. Lá em cima também apareceu um algoritmo de vendas e aí os compradores, desculpa, os vendedores estavam vendendo e aí ele pegou uma baixada, ele caiu bem forte. E eu não consegui pegar esse movimento, mas quando eu vi ele voltar de novo dentro da cunha de liquidez, eu pensei, ei, esse impulso pode chegar até furar a liquidez que existe lá em cima, que você vê, esses pontinhos aqui, em algum tempo antes do preço voltar, eles estavam seguros e o mercado decidiu não, vamos pegar o dinheiro deles. Então ou ele deu um impulso, furou essa liquidez, a liquidez deixa os 3 pontos daqui e depois decidiu baixar. Como você vê, ele está baixando de novo, mas temos uns 20 minutos antes de que o mercado fechar. Então, é um pouco perigoso se você está mexendo com contratos que expiram no mesmo dia. Você sabe que o elemento mais importante, a parte de sua precisão, sua entrada e também o tempo. Gente, o mercado sabe que o tempo é importante. Se você não vende o tempo, seu contrato pode perder valor rapidamente. Uma coisa que acontece muito. O outro trade que peguei era de manhã, que era lá em cima, aqui onde a gente abriu, como você vê. A gente abriu, era dentro, era em cima de um buraco. Apareceu um buraco aqui, a gente abriu nessa vela daqui. Cada uma dessas velas aqui, gente, representa 1 minuto. Então, ele baixou,
Imagino que caras compraram meus puts, aí se arrependeram e ele deu um pulso para em cima, para alta. Aí ele começou a falhar. Quando eu vi ele falhar, eu pensei, essa pode ser a cabeça de nossa cabeça, ombro e ombro. Eu sei que é uma estrutura um pouco fraca, mas de manhã você tem que ser bem ágil. Aí eu peguei a baixada e eu saí aqui. Gente, aqui mesmo, vou colocar aí uma linha para vocês verem. Aqui nesse pontinho aqui, é onde está o pontinho amarelo, ou a linha amarela, ela representa aí a área onde você pudesse haver vendido. Você tem a escolha: vender perto da área, vender quando ele fura a liquidez ou vender quando ele enche o buraco. Mas nenhuma dessas coisas são garantidas, então você tem que decidir no momento e você tem que se enfocar nesse momento para saber se ele atualmente vai continuar ou não. Vai continuar em seu favor ou não. O outro trade que peguei era aqui mesmo. Gente, eu tive marcado aqui, se vocês lembram de nosso nível de ontem, 5,89 com 5,89 com 9 centavos, acho que era ontem. Eu mudei ele hoje a 5,89 com 35 centavos. Aqui quando eu vi ele deu um impulso para subir e ela baixou um pouquinho e eu achei esse pode ser mini cabeça e ombro e ele está tentando chegar a esse nível para decidir o que ele vai fazer. Aí eu comprei uma posição pequena de puts e vendi quando ele deu contato aí com o nosso nível. E como você vê, atualmente é uma área de interesse para os compradores e os vendedores, e você sabe isso basado no movimento que você vê aqui. Ele está bem em cima, e aí existem compradores e vendedores. Aí quando ele saiu, ele deu um impulso para em cima, ele testou o VWAP que estava por aqui no meio, e criou essa cunha de liquidez antes de a doideira que aconteceu depois disso. É, bem, que coisa, que doideira que aconteceu depois. Então, gente, eh, você tem que pensar sempre, eu provavelmente mencionei no passado, pensar primeiramente como posso defender minha posição e pensar como uma pessoa rica, né? Eles têm uma habilidade incrível de poder defender seu dinheiro, defender sua posição. E aí, segundamente, sua prioridade é acumular riqueza. Pouco a pouco, gente. Pouco a pouco. Obrigado por assistir nosso vídeo. Se vocês têm alguma pergunta, pode nos mandar mensagem ou deixar aí um comentário no vídeo. Até mais, gente. Obrigado.